Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês e eu também. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo em que nós estamos olhando os sentidos do corpo que nos fazem pecar. Nós vamos falar de um setor do corpo físico que pode nos levar a cometer uma série muito grande de pecados. E pecados às vezes muito graves, que é a boca, a língua que está dentro da boca. Para o melhor entendimento, eu vou fazer uma leitura que está escrito no livro do apóstolo Tiago, no seu capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 1 até o 11 e depois breve explanação. Eu quero já te recomendar que continue fazendo análise, continue estudando o que nós estamos falando aqui, porque é um tema muito abrangente. Isso pode se escrever em inúmeros livros, tanto para mostrar o benefício da boca e da língua, quanto para mostrar também os malefícios. Mas nós entendemos que o pouco que passarmos para vocês irá contribuir para que vocês sejam mais precavidos, eu digo até não vocês, nós, sejamos precavidos ao usar este local que é a boca e a língua. Diz assim o apóstolo Tiago: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. Contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo homem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos e semelhantes de Deus, feito semelhança de Deus. Até aqui está bom. Queridos, vejamos a língua, a boca. Vamos primeiro à boca. A boca é um instrumento onde se aloja o paladar, ou seja, quando você sente gosto daquilo que você come, daquilo que você bebe. Então você pode cometer através do paladar um pecado que nós já abordamos em temas anteriores, que é o pecado da gula. Assim como o olfato te faz sentir o desejo de comer, os olhos te fazem sentir pela beleza querer comer muito alguma coisa, também o paladar pode te fazer comer.
quando comemos até enfastiar, sabemos que estamos cometendo pecado. Então, a gula é um grande pecado. Mas nós vamos abordar outras partes. Veja bem, com a boca você pode, por exemplo, usar uma droga que é bebível, tipo aquelas drogas sintéticas. Você vai usar a boca para usar uma droga que acaba com o seu corpo, que é pecado. Você vai usar a boca para fumar tanto o cigarro quanto pode usar um tipo de droga, como por exemplo o crack, a maconha e outras drogas ilícitas, que você vai usar a sua boca para essa prática. Portanto, você estará também usando ela para cometer pecado. Com a boca existe um pecado que eu acho bastante condenável, que quando Deus fala que as relações humanas, ou seja, sexuais humanas, não deve haver mácula, ela não pode ser exagerada, extrapolada, naquilo ali Deus já está incluindo que a boca do homem foi feita para comer, para beber, para falar, e não para se colocar órgãos sexuais. Por isso o uso da boca para esse tipo de prática é um pecado abominável aos olhos de Deus. A pessoa, quando pratica, ela está praticando um pecado. Você não pode usar a boca para isso. E ainda tem mais, é anti-higiênico, corre o risco de você se contaminar. Mas o pior de tudo é o pecado cometido pela boca nessa prática. Nós queremos também falar do outro pecado que a boca pode cometer, que é a língua. A língua do homem, às vezes, ela fere mais do que uma arma, porque ela não mata rapidamente, mas ela mata lentamente as pessoas. Quando você fala a alguém, você pode provocar uma ferida tão grande naquela pessoa que ela vai ficar triste, angustiada, depressiva e vai morrer lentamente. A culpa é que você não freou a sua língua. Então a língua, você pode lançar maldições nas pessoas. E aí o que acontece? Os demônios que estão por ali, ao ouvirem aquela maldição, vai procurar a pessoa que você amaldiçoou e vai tentar fazer mal àquela pessoa para a culpa ficar em você. Porque você lançou uma palavra de maldição, os demônios vão aproveitar essa palavra para poder tentar fazer um mal àquela pessoa. Se porventura aquela pessoa não tem uma cobertura de Jesus espiritual suficiente, ela poderá sofrer um ataque dos demônios e sofrer consequência. Com a boca, você pode fazer pactos com demônios, com pessoas. Então você pode usar a sua palavra para falar e para fazer conchaves e pactos terríveis, para fazer conversações terríveis. A língua, por exemplo, ela pode ser usada para mentir. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, falou: olha, vós tende por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio. Ou seja, a pessoa que mente, ela comete o pecado e é considerada por Jesus filho do diabo. Está na Bíblia. Evangelho de João, ali pelo capítulo 4, 5, como você vê, o próprio Jesus diz que a mentira é uma prática diabólica. E se você vê, é realmente. E tem pessoas que falam: não, uma mentirinha santa, uma mentirinha pequena, só para poder evitar uma situação. Toda mentira, um dia a verdade virá à tona. E toda aquela mentira só fez um efeito nefasto. Então, o melhor que você pode fazer é sempre procurar falar a verdade. Porque a verdade não tem como ser substituída. E você se torna uma pessoa que, quando você fala algo, ainda que aquilo pareça exagerado, mas por você ser uma pessoa que fala a verdade, irão crer em você. Os mentirosos têm disso: quando eles estão falando as verdades, as pessoas não acreditam. Ah, mas vocês não querem acreditar? Claro, você tem o hábito de mentir.
Então, meus queridos, vocês veem, é tão diabólico que inventaram até o dia da mentira, que é o dia 1º de abril, para vocês verem o quanto isso é terrível. Então, você que está me ouvindo, independente da sua fé cristã, ou melhor, da sua fé, lembre-se que a mentira só leva para mau caminho. Não use a mentira como recurso em momento algum, porque ela, mais cedo ou mais tarde, vai te trazer consequência grave. Às vezes você falar a verdade tem uma consequência, mas se você mentir, quando a verdade aparecer, a consequência será muito mais grave. Nós estamos vendo as pessoas, eu nunca fiz isso, eu não sou assim, eu não sou aquilo. Depois, quando vai apurar, descobre-se que a pessoa realmente é aquilo que se fala dela e que ela estava mentindo, dizendo que não é. Dizendo que é a pessoa mais, digamos assim, mais fiel às suas palavras, mais verdadeira às suas palavras, e não são, infelizmente. E as pessoas têm uma tendência muito grande. Eu quero aqui abrir um pequeno parênteses. Certa vez eu participava de uma palestra de um pastor presbiteriano, a quem eu admiro muito pela habilidade com a palavra, e ele falou: olha, não ensine seus filhos a mentir. Eu disse: como que eu posso ensinar meu filho a mentir? Aí ele disse: olha, às vezes, se o pai não está vendo, a mãe fala: não, filho, pode fazer. Depois nós não fala nada, nós não contamos nada. Então, quando você estimula seu filho a esconder, a não falar a verdade para o seu cônjuge, seja para o pai ou para a mãe, você está ensinando o filho a mentir. Tudo bem, o pai pode ser aborrecido. Não, seu pai é aborrecido, não gosta que você vê isso aqui na televisão, então não fala nada para ele. Você está ensinando seu filho a mentir, falando com ele que longe dos olhos do pai ou longe dos olhos da mãe, pode fazer. Então você está transformando seus filhos num delinquente, porque o que se faz com os pais faz ainda pior com os outros. Então a língua não pode ser usada para esse tipo de coisa. Você deve tomar o máximo cuidado ao usar a sua língua. Ela é necessária, sim, para sentir o paladar. Comer as coisas sentindo o paladar é tão bom, não é? Não é uma apreciação, aquilo vai lá na alma da pessoa. Quando você fala boas palavras, você abençoa pessoas, você alegra a alma das pessoas, você bendiz aquelas pessoas, você está ajudando aquela pessoa. Quando você fala bem de alguém, não mal. Hoje em dia, na concorrência de trabalho, na concorrência até nas igrejas, o povo fica mentindo. Quantas vezes as pessoas entram dentro de uma igreja, independente de qual delas, se evangélica ou não, e depois, logo que sai ali daquela reunião, já reúne com os amigos, as amigas lá de fora, para começar a falar mal de todo mundo. O que adiantou você ir apresentar-se para Deus, se você é capaz de maldizer o seu semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus, logo, imediatamente, quando você saiu dali, às vezes sai falando mal até mesmo do pastor, do padre, do reverendo, do obreiro, não sei que nome que as pessoas dão ao líder religioso deles, mas sai ali e começa a falar mal. Então, essa língua sua não está prestando para nada. E olha, Deus falou uma palavra que me preocupa muito. Deus falou assim: olha, a minha palavra não volta para mim vazia. Ou seja, quando Deus dá uma palavra, o efeito vai acontecer. Então, quando ele fala que volta para ele, ele não diz que a palavra volta para ele, mas ele está dizendo que o efeito da palavra dada por ele retornará a ele do jeito que ele quer. Você sabia que a sua palavra, uma vez lançada, não tem como recolher. Não existe vasilha que se recolhe palavra que falou. Você falou, está lançado, está no ar, foi embora, não tem mais como escapar. Ainda que se arrependa, peça desculpa, mas o que fez, fez. Então pense bem antes de falar, porque o que você falar, seja bem ou seja mal, foi dito e já encaminhou.
Então é importante se preocupar, porque eu olho em famílias, até o jeito de você ter mais de um filho, se você elogia um filho e elogia pouco o outro, você está trazendo contenda para dentro da sua casa. Até o jeito de falar um com o outro traz benefício ou malefício. Nesses períodos que nós estamos mais juntos familiarmente, por assim dizer, mais horas, é hora de se escolher bem, selecionar muito as palavras. Tem muitas palavras que você gostaria de dizer, mas que não são convenientes. Então fique calado. Eu também, tem hora que eu tenho vontade de dizer algumas boas verdades, como assim dizer, mas se não é necessário ali, se ela vai trazer um efeito muito pesado, eu deixo quieto. Eu não falo mentira, mas também não vou pressionar a pessoa, porque eu já vi muita gente assim, não, pode deixar fulano comigo, eu vou lá e vou falar com ele. Poxa, com que autoridade você se sente no direito de ir chegando nas pessoas e falando que bem lhe vier a ter? Você não sabe a que circunstância a pessoa cometeu ou não um erro, cometeu ou não um ato, qual foi a circunstância que a pessoa teve que cometer aquilo. Primeiro você tem que conhecer a história, para depois você falar com a pessoa. E outra coisa, qualquer assunto, não põe terceiro no meio, não, seja direto com a pessoa com quem você deve falar. Mas use a boca, a língua, para bendizer o nome de Deus, para falar bem do nome de Jesus. Fale bem de Jesus. Vocês sabiam que tem crente que corre com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque eles apresentam Jesus com um chicote na mão, eles nunca falam de um Jesus amoroso que é o nosso Jesus. Eles já chegam dizendo, olha, se você não fizer isso, Jesus vai fazer isso com você. Se você não fizer isso, Jesus já chega ameaçando a pessoa. Não, Jesus nunca ameaçou ninguém. Ele disse, ó, tem uma palavra que julga vocês, e nessa palavra, que é a Bíblia, está escrito o que deve e o que não deve fazer. Então, apresente o Jesus amoroso que Ele é para as pessoas que ainda não o conhecem. Apresente bons assuntos, boas conversações, aonde você estiver. Muitas pessoas, às vezes, querendo aparecer e tudo, começa a falar mal, assim, desdenhar de esposo, de esposa, de filho, de qualquer pessoa, só para fazer gracinha no meio de uma turma. É muito errado. Você não sabe qual o sentimento que você está colocando pessoa a quem você desdenhou. Elogio. Agora, se a pessoa não é digna de elogio, fique calado. Não fale mais nada. Lembre-se, você não, porque está frente a frente com alguém, não é obrigado a ter assunto para conversar toda hora. É melhor ficar calado do que conversar o que não se deve. Falar o que não se pode. Nós temos visto aí, olha, no dia a dia as pessoas, mexe que vira, faz elogios indecorosos, indevidos. Passa uma mulher, um homem, fala uma coisa que é tipo um elogio, mas indevido. Você não conhece que a mulher não tem com ela, que a liberdade não pode. Da mesma forma, a mulher fala. Então vocês devem tomar cuidado ao falar. Freie a língua o máximo que der conta. Eu sei que um dia ou outro vai escapar. Xingamentos é como você estivesse chamando os demônios para perto de você, que é quando você xinga, eles veem que você ficou com raiva e tudo, eles vão ficar ali tentando criar situações. Então o que você deve fazer? Evitar os xingamentos, evitar toda palavra maldita. Freie a sua boca, freie a sua língua. Estude mais sobre tudo isso que nós estamos falando. Medite principalmente no apóstolo Tiago. E também nos sermões que Jesus dá, ele fala muito, mostrando os nossos comportamentos. Na próxima quarta-feira estaremos falando também ainda de outros sentimentos que nós vamos falar, da mente, do coração, do tato, ainda não foi concluído. Então, mas eu quero que na próxima quarta-feira você ouça essa nossa meditação, desses estudos do corpo. Está vendo como o corpo pode pecar, mas se você botar Jesus adiante de tudo e pedir, Jesus, me ajuda, e pedir para ele frear, e você frear em si mesmo os seus desejos, o seu impulso, você vai melhorar muito a sua vida. Deus querido e Pai amado,
Jesus maravilhoso. Eu peço ao Senhor que me ajude e ajude a cada um que vai participar e ouvir essa palavra, para frearmos a nossa boca, para frearmos a nossa língua, para não cometermos pecados gravíssimos que podemos cometer através desse instrumento. Então, Senhor, sei que sozinho não podemos, mas se o Senhor, meu Jesus, nos abençoar, de forma que a nossa mente freie, para que a língua não venha falar algo do qual a gente tenha que se arrepender depois. Em nome do Senhor Jesus, assim eu peço a Ti, Pai Santo e Deus querido, por todas as vidas que não ouvem. Amém.